Olá, boa tarde. Tudo bem? Eu acredito que o professor Kleber já deve estar entrando também. Então, eu vou fazer a apresentação do Milton, né? Um minutinho. Pronto. Então, eu acredito que todos vocês, né, já conhecem o professor Milton, e os alunos que estão aqui na turma são os alunos que já são da nossa turma de grandes culturas hortaliças e fruteiras e já tiveram a palestra anterior com o professor Milton. Então, o professor Milton, ele tem graduação em agronomia pela UFPR, mestrado em fito, concluiu o doutorado também na UNB, pós-doutorado em fitopatologia molecular, participante do curso de micologia de Fungal Biodiversity, e atualmente professor do Instituto Federal Goiano, no campus de Urutaí. Experiência na área de agronomia, com ênfase em fitopatologia, atuando principalmente na área de etiologia e epidemiologia de culturas de cultivo extensivo. E para a palestra-aula de hoje, né, nós pedimos para o professor Milton falar para a gente sobre as doenças na cultura do feijão e do café. Então, ele vai começar, como ele havia dito, para quem estava na sala, ele vai começar falando sobre o feijoeiro e as doenças que acometem o feijoeiro, para depois a gente passar para outra palestra, né? Então, a partir desse momento, eu passo a palavra para o professor Milton, para ele conduzir da forma que for melhor, perguntas durante, após, como ele achar que for melhor, tá? E, mais uma vez, eu agradeço, já em nome dos professores Kleber, Maurício, o professor Kleber já chegou, e quando você quiser, é com você. Muito obrigada pela sua disponibilidade, eu sei que o tempo está corrido para todo mundo, e você sempre tão solícito com a gente, né? Então eu te agradeço muito por isso, tá? Tá. Ok, isso, Rita, para mim é uma enorme honra estar aqui de novo, né? Nesse segundo dia, falar sobre essas culturas, doenças das culturas, onde quando eu estava fazendo alguns arremates, né, e tentando fazer algumas atualizações, tentando criar o mesmo modelo do que eu falei sobre goiaba e banana, né, no mês passado, eu fiquei pensando assim, se a vida fosse resumida nesse tipo de trabalho sobre coisas que a gente gosta, que às vezes a gente reclama tanto, né, de tudo, e falando, não, preparar uma aula sobre doenças de planta é algo prazeroso. Por que você está achando ruim, Milton? Não, falando comigo mesmo, assim, até mesmo para que você entenda que não, existem coisas que são prazerosas e coisas, como a gente estava falando, aspectos de burocracia de coordenação, né, de curso e gerenciamento de ações, fazer as pessoas funcionarem. Então, às vezes, isso te cansa porque você, às vezes, não é aquilo que você foi realmente treinado e que você se identifica, né? Tem coisas que se identificam. E também, às vezes, a gente cai em alguns colegas que eu percebo que caem em gestão e se identificam com isso, e está tudo bem também se eles gostarem disso. Mas isso é uma coisa que eu, sem dúvida alguma, falar sobre doenças e é um enorme prazer. Então, eu vou começar falando sobre doenças, né, dentro meu propósito é falar tentar listar essas doenças, falar sobre etiologia, falar sobre sintoma, falar sobre esses diferentes grupos, né, doenças fúngicas, bacterianas, causadas por vírus e nematóides. Vou começar falando sobre feijão e depois vou falar sobre a cultura do café, que foi o que a gente combinou. Então, é uma atividade, né, dentro da disciplina de diagnóstico de doenças em grandes culturas, né, uma adaptação a um sistema de uma disciplina que é essencialmente prática, né, muito, muito interessante de ser feita. Falo quando eu fiz a disciplina na pós-graduação da UNB. Então, a cultura do feijoeiro, ela tem registrado, por Wendland, a Ariane, né, 2016, é uma pesquisadora da Embrapa Arroz e Feijão, ela tem muitas publicações, né, envolvendo essa questão de etiologia, identificação, livros de bolso da cultura do feijão. No final, eu coloquei para vocês dois links, dois livros, quem quiser fazer download, que eu deixei no meu Google Drive, quem quiser baixar, que são dela e que falam sobre essas doenças. E aí ela cita
É claro que essa questão de importância, né, as doenças secundárias hoje, no futuro, elas podem ter outro tipo de protagonismo. Então, ela tem um número montante total para a cultura de 45, né? Muito mais do que, fazendo uma analogia com a cultura do café, que eu vou falar daqui a pouco. O cultivo plantio do feijão, né, no Brasil, ele é situado em 3 estações, em 3 posições do ano, que são chamados de cultivos de 3 safras. A primeira safra, que é a mais comum, que coincide com os períodos em que você tem as condições climáticas mais favoráveis de água, luz, desenvolvimento, né, o que a gente chama de safra de verão, a cultura ela é plantada entre os meses de agosto até o mês de dezembro, né, que você tem como período para plantio do feijão. Então, você depende, né, não é uma cultura de feijão irrigado, né, você depende do regime de chuvas local. E aí a colheita é feita nos meses de novembro, janeiro, fevereiro, até março. Isso vai depender de cada região das cultivares que são utilizadas no feijão. E sobre essa colheita, sobre essa safra das águas, as principais doenças que acometem, né, são doenças fúngicas e doenças bacterianas. Dentre elas, tem com maior destaque a antracnose, o mofo branco, o crestamento bacteriano e a murcha de curtobacterium, né? Quando eu fiz doenças em grandes culturas, estava iniciando essa discussão que tinha em cima o professor Carlos Ressurri, né? Detectou em algumas lavouras durante esses caminhamentos, né, dentro da disciplina de grandes culturas, e começou a investigar, a trabalhar sobre a murcha de Curtobacterium, né, que a gente encontra. Então, essas seriam as doenças mais importantes nessa safra. Depois disso, nós temos as outras 2 safras, a segunda safra, chamada safra da seca, em que o feijão, as cultivares são plantadas, né, semeadas de janeiro, fevereiro, março a abril, e são colhidas nos meses de agosto, né, setembro, outubro, né, e essa seria a safra das secas. E a terceira safra seria a safra de outono e inverno, que seria onde o feijão seria plantado em maio, um pouquinho mais tarde, e seria colhido também entre os meses de agosto, setembro, outubro, né? E nesse período, tanto na safra da seca quanto na safra de outono e inverno, as doenças mais importantes que aparecem, né? Então, ao contrário, né? Se aqui tem um destaque na safra das águas, a água como um elemento importante, né? Para a antracnose, aqui ela já não aparece tanto. Então, você tem mancha angular, mosaico dourado, né? Então, a gente vem no período do verão com as populações de mosca branca, né, que avançam e que transmitem, né, essa doença, né, o BGMV para a cultura do feijoeiro. O crescimento bacteriano e a murcha bacteriana, né, também se destacaria aqui nesse local. É claro que isso vai depender, tem algumas regiões, principalmente aqui em Cristalina, já tive vivências aqui, que nesses períodos de safra de seca ou safra de inverno, a gente viu também incidência de mofo branco, e, né, lembrando que as condições de temperatura mais amena, de 20 graus Celsius, estimulam a germinação apotecial, né, de esclerotina, e aí você começa a perceber a liberação de ascósporos e a epidemia em feijão irrigado, em feijão em pivô, com altas incidências, principalmente em pivôs que têm população, que têm escleródios ali presentes nesse local. Uma questão bastante interessante a se dizer, na verdade, para todas as culturas, são os plantios tardes, né? Quando você vê amplitude de plantio, tanto na safra das águas, na safra das secas, nos plantios mês de abril, nos plantios de maio, né? Você vê uns comportamentos diferentes em algumas regiões do Brasil, onde na região sul você vê a grande incidência de antracnoses, na região centro-oeste uma grande incidência do mosaico dourado, né, o BGMV. É claro que, devido ao fato de você ter uma condição de ambiente que desfavoreça
muitos desses patógenos que dependem de molhamento foliar, de condições de umidade, né, isso vai criar uma condição que vai desfavorecer o aparecimento de doenças. E, normalmente, você tem esse período, essas safras de inverno, safra da seca, como um período para a produção de sementes, devido à incidência, baixa incidência de doenças. Isso é quase que aqui o Centro-Oeste sempre você já deve ter ouvido falar sobre essa questão de plantio nesses períodos, nesses locais de agricultura irrigada, para onde você controla a quantidade de água, para tentar minimizar o impacto dessas doenças sobre as culturas e produzir uma semente de melhor qualidade, com menor incidência de patógenos, tá? Eu peguei ontem, né, no Conab, né, os dados econômicos. Então, essas 3 safras que eu falei para vocês, e alguns dados sobre a área plantada, né? Então, nós temos aqui uma área total de feijão no Brasil no ano 2000, de 2.926.000 hectares plantados, e aqui não mudou muita coisa no mês de abril de 2021. E aí, dentre os 3 tipos de feijão total no Brasil inteiro, você tem aqui um destaque para o feijão calpi-seria, um outro vigna, né, unguiculata, que estaria em primeiro lugar, quase muito próximo aqui do feijão em cores, né, e o feijão preto sempre, a cada safra, tendo uma menor quantidade comparativamente, né. Na primeira safra das águas, né, você vê aqui um destaque para feijão das cores, né, sempre feijão das cores e calpi como sendo mais plantado, e o feijão preto, uma menor área plantada. Tanto é que quando vocês visitam um dia de campo, sempre vocês veem menores tipos diferentes de cultivares de feijão preto e maior quantidade de feijão amarelo, feijão em cores, que vocês vão encontrar. Outras de tamanhos maiores ou menores, né, dentro dos dias de campo, vocês vão sempre observar. E aí, na feijão da segunda safra, você vê aqui calpi, com grande área, né, de 2020 para 2021, com grande área plantada, com 857.884, né, quase não mudou, feijão preto menor área, de novo essa mesma tendência, e da terceira safra, né, uma menor área plantada, ou seja, você vê uma tendência de área plantada, de menor área plantada para a segunda, terceira safra, e uma maior área plantada, minto, né? Aqui na segunda safra você teve um destaque aqui com relação ao plantio, provavelmente devido à ocupação das áreas com plantio de soja, né? Então, esse aqui, né, é um dado econômico bastante interessante. Eu sempre recomendo, toda vez que for falar sobre uma determinada cultura, olhar para... De nada adianta o plantio e estudar a doença sem entender esses aspectos de área, de produção, de produtividade. E a produtividade aqui, vocês têm lá um valor de 1.100 quilos por hectare, né, o feijão, tendo uma maior produtividade para o feijão preto e feijão em cores, e uma menor produtividade para o feijão calpi. Eu já avaliei algumas germoplasmas de feijão, e eu me lembro que o feijão calpi tinha, de um experimento que a gente conduziu, tinha sempre, durante um grande período, acho que mais de 70%, 60%, uma qualidade, uma sanidade das folhas da planta, um vigor da planta bastante grande em relação às cultivares, com relação a ataques de lagartas, de brocas, de vaquinhas, de danos mecânicos em cima das folhas, você via sempre menos em cima de feijão calpi. Então, isso me chama muita atenção em cima desse feijão. E ele tem um destaque muito grande na culinária, né, no Nordeste, e muito pouco aqui em relação à região Centro-Oeste, ainda utiliza ainda muito pouco, né, a região Sul, mas os outros tipos de feijão, né. Quando se fala de feijão, eu sempre, não sei qual é a rotina, qual a tradição que vocês tinham na casa de vocês, mas minha mãe sempre obrigava a gente se acostumava a comer um tipo de feijão, e aí na próxima panelada de feijão, porque quem nunca ficou na beira da cozinha selecionando, eu pelo menos passei a minha infância com a minha mãe, com a minha avó, tirando pedra, né, escolhendo feijão, né, era um
uma atividade para criança, que a gente sempre fazia, e a gente sempre alternava. Então, a gente sempre, nos hábitos alimentares, eu pelo menos nunca me acostumei só a comer feijão amarelo ou feijão preto, tanto é que até hoje eu ainda uso, às vezes eu compro feijão vermelho para levar para casa para a gente utilizar, e até mesmo, e isso é uma prática interessante para que a gente consiga ver outras fontes nutricionais, e que a gente, quando eu dei aula de melhoramento de plantas, e a gente falava que a alimentação do brasileiro, ela está muito focada, ou então das pessoas, muito direcionada a alguns grupos específicos, algumas espécies de plantas, e a gente tem uma certa restrição a olhar em diferentes tipos de cebolas, de batatas, de feijões, e se a gente olha para essas variações que existem entre esses germoplasmas, a gente vê possibilidades nutricionais e qualidades, né? A questão nutracêutica que a gente vê dos alimentos, e da possibilidade de poder ter uma qualidade alimentar melhor, né? Então, e não único exclusivamente seguir um único tipo de padrão alimentar, né, de vegetais que a gente utiliza na alimentação. Tá? Então, você tem aqui em cima do total no Brasil, você tem aqui produtividades muito próximas do feijão em cores e preta, reduzindo para o calpi, e aqui na primeira safra também tem uma produtividade, também segue essa mesma tendência para o feijão de cores e preta, reduzindo para o feijão calpi. Na segunda safra também feijão calpi com menor, né, metade da produtividade, e na terceira safra também, né, e aí o feijão preto aqui na terceira safra, provavelmente devido à incidência de pragas e doenças, já reduziu a produtividade, a média de produtividade nos campos brasileiros. Foi bastante interessante esse dado aqui, ó, do ano de 2020 até 2021. Então, e aí, se você vê uma redução de produtividade, você pode imaginar a questão do impacto fitossanitário, do impacto de pragas e doenças sobre essa cultura. E a produção, né, você teve, do total, teve 3.222.000, e aqui 288 em 2021, do feijão no Brasil, e aqui destacando feijão em cores, no Brasil inteiro, né, com 2.000.008, e aqui 1.999.000 de produção em toneladas, né, do feijão. E o feijão calpi com menor quantidade, né, está atrelado à questão da produtividade que o feijão tem nos campos. Na primeira safra e a segunda safra, você vê aqui no ano 2020, né, grande quantidade sendo produzida, e a terceira sempre com menor quantidade, com menor produção. Então, o grande gargalo que você vê, a grande importância para a produção de feijão no Brasil é na primeira safra e na segunda safra, como vocês podem observar. E aí, as variações que vocês vão encontrar, e com algumas explicações que a gente tem regionais, climáticas, que vão definir o porquê que você tem essas maiores, ou até mesmo comerciais, financeiras, né, sobre essa produção de feijão no país. É claro que eu coloquei aqui mais a título ilustrativo, né, é importante que, como um agrônomo, a gente definir, entender os estádios fenológicos, e durante os processos de quantificação de doenças de campo, que a gente possa associar isso e até mesmo verificar se, ao invés de dias, períodos críticos em que você tem janelas para o aparecimento de algumas doenças. É claro que em alguns surtos epidêmicos, dependendo da população, dependendo das condições, né, do triângulo das relações, vocês vão observar algumas quebras, alguns adiantamentos dos processos de expressão, de incidência desses patógenos. Se num momento ele aparece num estágio específico, ele pode, quando você tem uma condição muito favorável, anual, você tem estágios, esse monitoramento de quantificação versus a identificação. Sempre acho muito interessante o reconhecimento dos estádios fenológicos. Aqui eu apresento da cultura do feijão, para justamente vocês
olhar, associar e também reconhecer que ele está zanzando, dependendo de uma condição favorável ou desfavorável, qual é o ponto crítico para a incidência de uma doença fúngica, bacteriana, viral e assim, né, por diante. Então, da mesma forma, peguei todas as designações de todas as literaturas que eu tinha encontrado, basicamente foi do manual, né, 2016, de Wedlin, Ariane Wedlin, né, Murilo também faz parte da publicação, e ela agora, em 2018, ela fez uma outra publicação, um livro de bolso, que tinha também falando sobre doenças, seguindo essa, que são, na verdade, muito interessantes esses livros de bolso, que tem essas imagens, para que a gente consiga ver os padrões sintomáticos, e aí eu comecei a observar que alguns erros que tinham, erros de mudança, né, não digo que naquele momento estava correto, no momento que ela publicou estava correto. Então, houve alterações de alguns nomes científicos, e eu utilizei esse site, esse e o de fungos, né, quando eram fungos, para ver se as informações batiam, principalmente família botânica, etc. E aí eu observava algumas alterações e outras que ainda passaram desapercebidas em 2018. Foi uma última publicação desse mesmo autor, dessa mesma autora, que é uma grande referência no Brasil para as doenças de feijão, além do compêndio de doenças, tem algumas inferências que eu fiz do compêndio de doenças do feijão, né, o americano, do Hall, 1994, tá? Então, começar falando sobre as viroses, né? Existem 11 viroses importantes, né? O mosaico dourado, né? Como eu já tinha falado para vocês, é um begomovírus pertencente à família Geminiviridae, transmitido por mosca branca. Então, essas condições que você vê das 3 safras, né? Então, em alguns momentos, não só como mosca branca, ela pode se multiplicar em outros hospedeiros. Então, você vai ter um surto, né, de transmissão, principalmente nos plantios mais tardios. Todo mundo sabe que com a desobediência dos períodos, das datas de plantio, ou então por N fatores, às vezes fatores logísticos da propriedade, elas têm consequências em redução de perdas de produtividade, né? Uma coisa é você plantar o milho na primeira quinzena de novembro, outra questão é o aspecto produtivo na segunda quinzena de novembro, depois na primeira quinzena de dezembro, você já foi comprovado o impacto disso com relação a essas populações de patógenos e até mesmo de vetores, que é uma essência quando a gente fala sobre viroses do feijão. Então, mosca branca é um inseto vetor. Aqui o mosaico comum, e também chamado de mosaico comum necrótico, o Big Common Mosaic Virus, é um potivírus pertencente à família Potiviridae, transmitido por pulgão, né, Mesospécie e Nicotiane. Mosaico comum, Big Common Necrosis Virus. O potivírus também, outro da família Potiviridae, outra espécie, né, alguns tratam, né, como sendo um binômio, né, Mesos, né, Persica e Meso-Nicotiane, e mosaico angular, vírus, ou também chamada doença de vírus do mosqueado suave do caupi, né, o Copeia mottle virus, é um carlavírus pertencente à família Beta-Flexiviridae, tá? Então, transmitido também por mosca branca, aqui, né, repetindo, junto com o mosaico dourado, e o mosaico em desenho, o mosaico rugoso também, ele é denominado por esses 2 nomes, o BIM rugoso mosaic virus, né, um comovírus pertencente à família Secoviridae. E aqui nós temos as vaquinhas ou besouros como transmissores dessa virose, diabrótica especiosa e Serotoma arcuata. E o mosaico comum, daí eu coloquei aqui, essas seriam consideradas, de acordo com o manual, as doenças mais importantes para a cultura do feijoeiro, e aqui as doenças viróticas consideradas secundárias para a cultura do feijoeiro. Daí o mosaico comum da soja, que dá em feijoeiro, o soybean mosaic virus, um potivírus pertencente à família Potiviridae, transmitido por pulgão. Aqui, né, um sintoma, né, então você tem
mosaico dourado, recentemente, nos últimos 5 anos, né, um pesquisador da Embrapa, Senagem, né, ele teve uma publicação que fez bastante sucesso e que chamou bastante atenção à comunidade científica, que foi o lançamento, né, de uma variedade com resistência de feijão, a resistência ao mosaico dourado, né, feijoeiro, né, que é um grande problema para a cultura dentro das diferentes safras. E aqui uma visualização a respeito do inseto vetor. Aqui o mosaico comum, né, o Bean Common Mosaic-Varius, que é transmitido pelo pulgão, né, e aqui os sintomas, né, de deformação, bolhosidade, redução de área foliar, aqui o sintoma em vagem, né, escurecimento da vagem, deformação, redução de tamanho, né, das vagens, e aqui um teste, né, de inoculação mecânica, né, do mosaico comum. Aqui o mosaico angular, né, que é transmitido pelo serotoma, por besouros, né, o Copeia Severic Mosaic-Varius. Então, observem o quanto que, né, outros tipos, né, de viroses que afetam a cultura do feijoeiro e sintomas de bolhosidade, de deformação, associados que são transmitidos por esses grupos de insetos transmissores, tá? Então, sobre essa doença, eu coloquei aqui que é uma publicação para que vocês, quem quiser saber mais sobre essa doença, aqui tem mais detalhes. O mosaico angular, o vírus mosqueado suave, seria uma outra doença da cultura do feijoeiro, o mosqueado suave do caupi. Ele também é transmitido pela mosca branca, então observe a grande área de tecido foliar afetado, né? Então, decorrente, né, da ação dessa virose, o início, né, dessas regiões cloróticas, né, localizadas marginalmente, ou então entre as nervuras secundárias, né, desse mosqueado suave, caracterizando o nome, né, da doença, e aqui uma situação mais severa da doença. Aqui o mosaico em desenho, o mosaico rugoso, né, então a extrema deformação da área do tecido, irregularidade da nervura, né, o padrão de desenvolvimento da planta, ele vai sendo afetado e que é transmitido por esses serotoma, arcuata e diabrótica, seria uma arquitetura, um desenho, e essa bolhosidade que talvez caracterize esse mosaico rugoso que a gente vê por os sintomas da cultura do feijão. Aqui, né, um outro grupo, né, de doenças, aqui ainda continuando, né, segundo as doenças também são consideradas secundárias, mas que incidem sobre a cultura do feijoeiro, eu não marquei em negrito, né, o Southern, né, Bean Mosaic-Varius, né, o mosaico do sul, que é também transmitido por serotoma, é um sobemovírus. Aqui um irlavírus, que provoca o nó vermelho em feijão, um tospovírus, não tinha a designação da espécie, vira-cabeça, também em feijão, vocês já foram detectados, um geminivírus, o mosaico anão, transmitido por mosca branca, e aqui o encarquilhamento de folhas por geminivírus também, não tinha designado, né, então já foram detectados outras opções que eram diferentes dos geminivírus que atacam a cultura. Então, vocês têm como insetos vetores importantes, né, os besouros, de viroses na cultura do feijão, a tripes e mosca branca, sem dúvida alguma, que são agentes, né, de inserção de partículas virais, de iniciação de epidemias viróticas na cultura do feijoeiro, tá? Então, e aí eu juntei as informações das duas publicações da mesma autora. E agora eu vou começar a falar sobre as bacterioses, né? Existem 3 bacterioses importantes para a cultura do feijão, e vocês observem, né,
crestamento bacteriano comum, Xanthomonas axonopodes patovar fazella, que a gente encontrou na publicação, e aí eu fui checar, em vez de axonopodes, mudou o nome. Também é um detalhe só para Xanthomonas fazella, patovar fazella. E a outra espécie que também causa o crestamento comum no feijão é o Xanthomonas citri patovar fuscans, né? No manual vocês vão encontrar nesse Wetland 2016, Xanthomonas fuscans, subespécies fuscans, tá? E aqui a família que ele pertence. A murcha de curtobactério, né, então está marcado em negrito, essa primeira e a segunda seriam as doenças mais importantes para a cultura do feijoeiro, e o curtobacterium flacofácium, patovar flacofáciens, e o fogo selvagem, a gente sempre ouve falar de fogo selvagem com grande protagonismo, uma doença muito importante na cultura da soja, mas em feijão também tem. Então, ele antigamente era designado como Pseudomonas serin patovar tabaci, e hoje Pseudomonas amygdale patovar tabaci, tá? Então, aqui os sintomas, né, observem, né, o crestamento, né, o sintoma de área foliar, né, unida, né, uma grande área lesionada, aqui num sintoma mais inicial, e à medida que vai passando, e a agressividade do patógeno, e até mesmo associações com ataques de pragas, né, porque são aberturas naturais, ferimentos, a gente sabe que quando a gente estuda portas de entrada, né, formas em que os patógenos podem infectar, pode aumentar a agressividade de bacterioses e o sintoma de crescimento de área lesionada pode ampliar, associado, é claro, que às questões de umidade, as condições de ambiente que vão favorecer a incidência desse crescimento na cultura, tá? Meninos, talvez eu esteja muito sério aqui, mas se vocês quiserem parar e quiserem perguntar alguma coisa durante, podem falar. Eu vou abrir aqui o chat para ficar atento, e aí qualquer coisa, se vocês quiserem escrever aqui, vai aparecer. Eu paro e falo, tá? Tô seguindo aqui o bonde, mas se vocês tiverem alguma coisa que eu puder falar, que eu puder contribuir, tá bom? Durante a minha fala, vocês podem interromper no momento que vocês acharem interessante. Então, aqui, a vagem, né, quase que um sintoma de anasarca no fruto dessas duas espécies, dessas duas bactérias infectando o feijoeiro. Aqui, vocês têm a murcha, né, de curtobactéria, uma bactéria vascular que promove a obstrução vascular, que normalmente uma dos vestígios, das formas de você reconhecer no campo, né, é claro que muitos outros agentes podem provocar escurecimento vascular, o vaso ficar enegrecido com canivete. Então, aqui vocês podem encontrar, isso pode ser um indício da incidência dessa doença na cultura do feijão. Aqui a publicação, né, de 2013, que fala sobre isso. Na verdade, é uma página, né, da internet que dá maiores detalhes sobre essa doença. E os sintomas aqui também desse amarelecimento em grãos, né, mudança de coloração. Vocês têm vários, em soja também, vocês encontram vários indicadores em sementes de presença de doenças virais, de mudanças de coloração, né, de algumas viroses, né. O SMV em soja, por exemplo, dá uma mancha de chocolate, se não me engano. E aqui vocês observem, né, a infecção pelos hidatódios, a necrose avançando, né, provocando essa queima internerval, numa situação de inoculação, né, na cultura, né, do feijão. Aqui, uma outra situação de um experimento que foi feito agora em feijão, dessa mesma bactéria. Aqui são isolados, né, são os 3 isolados, e aqui ele molhou a ponta da tesoura e fez a inoculação. Achei muito interessante o método de inoculação. O aspecto colonial bastante diferente, né, variante, e aqui a lesão clorótica de aspecto seco, né, e o crestamento, né, uma grande área do tecido provocado por essa bactéria. E esse trabalho aqui é um registro, né, do primeiro trabalho, que foi feito por E.C. Soares, em 2013. Eu coloquei aqui mais a título de curiosidade,
da incidência dessa mesma bactéria que incide sobre feijão, incidindo também sobre soja, tá? Então, quando você fala de doença, essa bactéria, ela tem uma importância comum, né, uma bactéria vascular, nesse caso, mas que é importante para essas duas culturas, soja e feijão. Aqui, agora eu vou começar a falar sobre as doenças fúngicas, né, do feijoeiro. E aqui, dentre as doenças importantes, nós temos 13 que são consideradas mais importantes para a cultura. Dentre elas, eu marquei em negrito aquelas que são consideradas chave, né? É a mancha angular, a antracnose, sarna. Eu dividi a tabela em 2 grupos, né? Sarna e mela. Então, a mancha angular, né, Pseudocercospora grisella, né, uma delas, né, um patógeno bastante importante, causador de mancha foliar. A mancha de alternária, né, ela tem 3 espécies que afetam a cultura. Eu marquei aqui em vermelho porque quando eu fui checar essa espécie, tanto no Index Fungoro quanto, né, no site da NCBA, ele ressaltou que não existia essa espécie. Mas isso estava aqui listado em um Wedland 2016 e até mesmo um Wedland 2018. Ela repetiu. E aqui a Alternaria brachycicula, que seria a terceira espécie de Alternaria causadora de mancha foliar para a cultura do feijão. A ferrugem, Uromyces appendiculatus, pertencente, né, à família Poxiniaceae. Então, ela tem uma grande importância na região sul do Brasil, né? Eu me lembro quando fazia faculdade, sempre era muito frequente encontrar surtos e incidência em feijão dessa ferrugem. Nunca encontrei aqui na região centro-oeste, né? Talvez das amostras que eu vi, eu já avaliei germoplasma, nunca encontrei incidência de ferrugem aqui na região, provavelmente das condições de molhamento foliar que a ferrugem exige, e condições de temperatura, né? E a questão da própria resistência dos materiais que são lançados no campo. O oídio, né, bastante importante, incidente também aqui na região centro-oeste, muito comum de ser encontrado. Então, um patógeno que é considerado um patógeno secundário para a cultura. A antracnose, né, o coletótrico lindemutiano, né. A sarna, né, sarna me chamou muita atenção aqui em 2018, né, porque em 2016 ela não ressaltou no manual, mas ela colocou aqui uma outra espécie de coletótrico. Você vê o nome sarna, que eu me lembro que sarna você tem designação de cladosporiose, né, no maracujá, por exemplo, que eu falei no mês passado, sarna tinha lá presente. Se não me engano, tem uma Streptomyces, né, uma bactéria que também é chamada, a doença é chamada sarna, né. E aqui no feijoeiro, a sarna tem como agente etiológico, me corrija se eu estiver errado, a história do Streptomyces. Mas a sarna aqui como coletótrico dematium, de forma especial, truncata, né, com uma doença importante para a cultura do feijão. Então, além da antracnose, né, outra espécie de coletótrico aqui, que muitos anos, né, na soja, né, essa espécie foi associada, né, como um importante patógeno causador de podridão de ácido de soja, por exemplo. Então, talvez esteja essa questão de migração dessas duas culturas e de área cultivada, tá? A própria mela, né, então, é bastante interessante quando a gente fala, né, desse agente causal, da Rhizoctonia, né, desse basidio, né, desse fungo, que ele, ao mesmo tempo que ele tem um padrão de sintoma radicular e de murcha, de sintoma em revoleira, ele também tem um padrão associado a causar uma lesão mais foliar, né, que provoca essa doença mela. Então, toda vez que me fala de mela, me remete o sintoma de uma condição que vai predisponente, né, para a incidência dessa mela em algumas regiões. Mela também ocorre em soja e na folha,
Então, são padrões desse mesmo patógeno. Eu vou falar sobre podridões radiculares e vou falar de novo agora sobre risoctônia num outro contexto, num outro órgão, né? Então, são situações que vocês vão encontrar para alguns patógenos, né? Atrelado a nomes, né? Variações, agentes etiológicos com nomes de doenças que nem sempre são os mesmos agentes, né? Então, nem sempre a sarna vocês vão encontrar o coletótrico, assim como você tem outras espécies de coletótrico, outros gêneros de fungos que causam antracnose também, que são ditos como agentes causais de antracnose. Então, são cuidados específicos, né, que dentro da disciplina de diagnose é importante ser considerado, tá? Então, MELA, a condição de umidade elevada vai favorecer a incidência desse patógeno, causando mancha foliar. O mofo branco, né, esclerotina, eu vou mostrar daqui a pouco, podridão, agora o podridão do colo, que mudou o gênero, né, antes era Sclerotium rufus, e agora Telia rufus, e aí isso, a podridão do colo, né, eu coloquei aqui como, né, que foi dito como uma doença importante, nessa publicação em 2018, a podridão radicular seca de Fusarium solani, né, e aqui a podridão de raízes, como eu tinha falado para vocês, o mesmo patógeno, mas com um outro tipo de padrão de sintoma, né? Então, que está ligado a uma condição da parte aérea, né? Então, se vocês têm uma condição da parte aérea que favorece, vai ocorrer um determinado tipo de sintoma. Nela, se tem uma condição do sistema radicular que vai favorecer, vai desencadear a podridão de raízes provocadas por Rhizoctone solani, que é isso que eu queria deixar claro. Uma doença também que eu considero muito importante, né, macrofomina faseolina, né, com certeza você já deve ter ouvido falar, muitas pessoas apontarem, né, que macrofomina como uma doença bastante emergente e que tem sido ressaltada em cima dessas lavouras de grandes culturas, e que quando você observa, né, claro que existem padrões, parecendo quando você descama com a unha a epiderme do tecido da planta, você vê a superfície de uma coloração, uma crosta enegrecida, né, formada pelos picnídeos, pelas estruturas de macrofomina, de coloração enegrecida. Em soja, ela tem também chamada de podridão carvão da soja. Então, é só uma questão, justamente por causa dessa aparência que a macrofomina vai desencadear. Uma certa vez, eu peguei numa lavoura, nesse germoplasma de feijão, me chamou muita atenção essa questão aleatória que eu vi uma planta amarelecida dentro do talhão, e aí eu peguei e arranquei todas as plantas que estavam com cloroses. Está com clorose é porque tem algum problema vascular. E aí eu peguei todas as plantas, levei para o laboratório e fiz isolamento na região do colo, e justamente todas essas plantas tinham problemas, ou podridão do colo, ou podridão de raízes, né, ou podridão da haste. Essa questão da vascularização estava sendo prejudicada. E no caso desse germoplasma que eu estava olhando nessa propriedade, claro, que vai depender da questão do inóculo que existe nessa propriedade, eu encontrei muito, né? Esse patógeno, né? Fusarium oxyspum, forma especial solani, ou Fusarium oxyspum, forma especial Faseolum, Fusarium associado a esses sintomas de murcha, né? Na parte aérea você vê sempre um padrão de murcha, e também grande incidência de macrofomina. Então, eu pelo menos, uma grande lição que eu tirei desses isolamentos que a gente analisava das amostras, era que às vezes é importante observar esses sinais, como a gente vê em cima da cultura, por exemplo, o micélio arroxeado ou esbranquecido, né, sobre essa região do colo, e às vezes vocês não vão encontrar esse micélio, vão encontrar outros oportunistas nessas regiões. Você vai lascando toda a parte externa e pega o tecido interno, lava e coloca dentro do meio de cultura, e aí você vai detectar a presença desses agentes.
e que você às vezes encontra fiz esse mesmo trabalho com germoplasma de feijão e esse mesmo trabalho com germoplasma de soja, e aí em feijão eu observava sempre uma frequência maior desses dois agentes, podridão cinzenta e murcha de fusarium, na mesma área. E quando eu pegava o sintoma carijó, por exemplo, da soja, e estudava nessa mesma região do colo, o que estava afetando, eu encontrei 7 patógenos importantes, ou 8 patógenos. Macrofomina, fusário também, e outros, né? Esclerotina, esclerócio, vários patógenos associados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a aos sinais que vocês vão encontrar associados a essas podridões radiculares, podridões de colo, e olhar com maior critério, maior cuidado em cima dessa questão do isolamento desses materiais para reconhecer, né, o que está sendo afetado, porque o que me chegou, o que me deu de lição nesse processo que eu fiz em cima de germoplasma de feijão, em cima de germoplasma de soja, foi que os inóculos estavam presentes, só que em alguns momentos, para a soja, você tinha uma diversidade maior de agentes causadores de podridões de colo, podridões de raízes, do que para feijão, que você viu uma padronização em cima de macrofomina e de fusário, causando essa podridão. Em soja eu tinha 7 fungos, e aqui em feijão, em germoplasma de feijão, eu tinha em cima da frequência de ocorrência de nos isolamentos desses 2 patógenos, tá? Então, a mancha angular, ela, né, como o próprio nome está falando, ela vai formar polígonos sobre a superfície da folha, entre a região do limbo foliar, e na face abaxial vocês vão encontrar cilos. Então, eu me lembro disso nas aulas de fito que a gente estudava, que era muito interessante, que com aquelas lupinhas de poço, a gente, né, hoje em dia a gente tem também essas lupinhas, né, de celular, que a gente põe, e aí você pode até tirar foto com a luz, né? Ganhei de um aluno aqui, e ele é muito interessante, eu gosto muito desse aqui, para campo, tirar essas fotos, quase como uma foto de lupa, encosta bem pertinho, e aí você observa os esporodóquios, né, de pseudocercóspora, em cima do tecido, ou até mesmo com as lupinhas, traz a folha, né, os alunos às vezes não sabem, traz a folha aqui para perto e analisa os sinais, a presença desses sinais para o reconhecimento. Então, você tem sintomas bastante importantes, né, uma doença muito importante para a cultura do feijoeiro, e aqui os sintomas que são variáveis também, esses padrões de mancha angular, em alguns momentos eles também podem ter padrões arredondados, tá? Então, a mancha angular, ela nem sempre é totalmente angular, poligonal, o formato dessas lesões. E aqui o detalhe, se eu não colocasse essa foto aqui, lateral, do lado esquerdo, vocês poderiam achar que isso aqui fosse antracnose, né, essas lesões deprimidas. Então, aqui também um sintoma de pseudocercóspora grisela. Aqui a mancha angular, né, também é isso que eu queria falar para vocês. Ó, o padrão que vocês encontram, os dois são manchas angulares. Aqui vocês poderiam imaginar um padrão de alternária, né? Alternária geralmente você vê em muitas culturas algodão, você vê em girassol, esses halos concêntricos, né? Talvez essas lupinhas de bolso que eu falei para vocês possam te proteger de, às vezes, bater o veredito, né, identificação em algo que seja incorreto. Então, os dois são sintomas do mesmo agente etiológico. Então, são padrões que podem estar sendo estabelecidos, né? Então, aqui ainda é um slide antigo que tem um nome antigo, né? Phellosareopsis grisella é um nome antigo para a pseudocercóspora grisella. E aqui as estruturas, né, os conídeos, é um fungo cercosporoide, né, as variações, é um fungo muito, muito interessante para uma aula prática, para mostrar para os alunos. Tem muita quantidade de sinal, de estruturas, então sempre
A gente, como professor, sempre procura materiais que você varíola. Eu gosto muito de varíola para aula, porque ele tem muito material e é muito fácil de eu identificar. Aula de lâmina, eu ensino 3 tipos de lâminas, e aí eu preciso que o aluno que tenha uma amostra de um material com bastante quantidade de sinal, né? Eu tô com saudade desse processo, né? Desse processo de contato com os alunos, da gente porque nas aulas práticas o clima é um pouco mais amistoso, a gente pode, né, ficar mais próximo do que esses sistemas remotos. A gente nunca sabe se a gente está falando para as paredes, né, ou essa questão é muito impessoal, né, que a gente está, né, um semestre e meio, né, um ano e meio, você vê, o tempo passa nessa situação de pandemia, em que a gente está tendo consequências dessa impessoalidade, né, das coisas. E as práticas, com certeza, eu considero que são o meu ponto-chave das aulas teóricas que a gente tem. Aqui as variações de sintomas, a situação do verso, né, a massa de esporos, os conídeos, a septação, a irregularidade, né, os fungos cecosporoides, algumas outras espécies têm a presença de cicatrizes, de secessão, enfim. Então, esse aqui é uma prancha bastante interessante sobre essa doença importante da cultura do feijão. Aqui o detalhe, né, que dá nome à doença, né, e aqui alguns pontinhos desses pontinhos pretos seriam sinais, né. Então, uma amostra de folha com mancha angular é muito importante, muito interessante para mostrar, para ensinar o conceito de sintoma e sinal, tá? Então, uma doença interessante. E aqui, a mancha de alternária, tá? As 3 espécies para cultura, e aí também vocês vão encontrar os halos concêntricos, né? Que a alternária atribui, né? Dentro da lesão de coloração marrom clara, né, totalmente homogênea, às vezes vocês têm um halo clorótico ao redor da lesão, vocês vão ter alguns halos concêntricos associados a essas espécies, tá? Então, aqui seriam o que é dito em literatura. Essa espécie provavelmente deve ter uma outra designação. Então, ela não é considerada uma espécie válida, pelo que eu pesquisei, tá? E a ferrugem, né, Uromyces apendiculatus, uma ferrugem muito interessante para corte histológico, para detecção, né? Então, as lesões são bastante pequenas, distribuídas, né, e anfígenas, né? Os urédios, eles ficam presentes em ambas as faces foliares, e aonde ela se desenvolve, você vê a presença de um halo clorótico presente, tá? O oídio, né, é uma doença também bastante frequente, né, aqui no centro-oeste, para a cultura do feijão, principalmente no bacheiro, né, então ele é um fungo que, quando você tem períodos de baixa quantidade de chuvas, né, regime de chuvas, ele aparece, né, quando não é protegido pelas folhas, quando fica localizado numa região mais de bacheiro. Então, conceitualmente, né, os oídeos, eles são um pouquinho diferentes da maioria dos outros fungos que gostam de, de, de molhamento foliar, de chuva, né. Períodos de seca, você vê grandes surtos de oídeos, várias espécies. Eu falo isso porque às vezes eu faço um trabalho com os alunos de boletim técnico e toda vez que a disciplina ela é dada no período de seca, que é agora, você vê muito aluno querendo trazer amostras, encontram muitas amostras sobre as culturas. Então, você vê uma incidência maior. Lá no outro semestre, quando eu dou, depois de julho, quando tem o período de chuvas, né, você vê muita antracnose, grandes incidências de antracnose nas lavouras, quando os alunos trazem para os boletins técnicos. Pelo menos isso é uma percepção que eu tenho.
Aqui o padrão que a gente vê em soja também, essa questão da queima, né, de nervuras, vai também encontrar em feijão, e essa lesão, ó, então uma lesão que às vezes a gente não pode utilizar um único padrão, né, essa lesão deprimida, conceitualmente seria um sintoma de uma antracnose, né, mas vocês viram que até a mancha angular pode também dar uma lesão deprimida. Então, qual é a próxima etapa? Olhar a presença, olhar esses sinais. Mas professor, eu não encontrei sinais. Então, deixar em câmera úmida, deixar eflorar, olhar com a lupa, né? Se não conseguir, preparar uma lâmina e poder reconhecer. E se mesmo assim todas essas etapas de diagnóstico não forem satisfatórias, utilizar um isolamento, enfim. É importante vocês terem esses gatilhos de ações para a solução desses problemas. Então, alguns problemas vocês vão aumentando o seu vocabulário porque vocês reconhecem os padrões no campo, e outros vocês precisam saber o passo a passo, os caminhos, à medida que os obstáculos de diagnóstico forem aparecendo, vocês acessarem para poder achar a resposta, né, as perguntas e as respostas. Então, observem aqui, em cima das nervuras secundárias, né, do feijoeiro, o padrão de antracnose que vocês têm aqui em folha e o padrão de lesões deprimidas, não só em feijão, né, antracnose em fruteiras tropicais, vocês vão encontrar essas lesões deprimidas, em algumas vocês veem muito a presença de uma favorável, uma grande incidência de coloração salmão do coletótrico. Aqui o coletótrico, né, em cima do tegumento, os padrões, a presença de acéfalos, né, desse patógeno que vocês podem encontrar. Então, um patógeno que é importante transmitido por sementes, né, do feijão. Aqui a sarna, que eu falei para vocês, né, a sarna que é de Coletótrichum dematium, forma especial truncata, né. Então, com um período de chuvas, né, com a água, às vezes nesses entrocamentos do feijão, a gente observa que, às vezes, acúmulo de água nessas regiões, e aí você tem o favorecimento da incidência de alguns patógenos em cima desses tecidos. Às vezes, quando eu faço avaliação de alguns campos, eu sempre uso o olhar em cima de doença e olhar em cima de aspectos produtivos. Às vezes, o aspecto produtivo eu fico dependendo, às vezes, do produtor, de colher, né, e tirar o dado de produtividade. Então, eu sempre desencadeei um gatilho que foi fazer a avaliação de parâmetros de agronômicos, para eu fazer sempre o confronto, né, o confronto do quanto que a doença está tendo importância sobre número de grãos por vagem, número de vagens por planta, altura da planta, número de nós por planta. Então, a gente sempre fazia avaliações de critérios agronômicos. E no caso da cultura do feijoeiro, né, essa questão do hábito do desenvolvimento dele ser muito... à medida que ele vai se desenvolvendo, é diferente da soja. Então, a avaliação de parâmetros agronômicos para comparar, até mesmo para verificar perdas e até mesmo fazer algumas inferências sobre o aspecto produtivo, da doença sobre o aspecto produtivo, em feijão eu acho mais difícil. Eu me lembro que uma vez eu participei de um dia de campo em que o melhorista tinha falado sobre o dia que consegui criar um hábito de desenvolvimento da cultura do feijoeiro, como foi trabalhado para a cultura da soja, né, que você vê um hábito, a planta quase não se encosta no chão. Então, muitos problemas fitossanitários vão ser talvez mitigados, ou então minimizados, né, por uma questão atrelada ao fato dele se encostar no chão e ocupar toda a área, né, que algumas cultivares apresentam, tá? E que daí vai criar condições, né, o solo é uma fonte de inóculo, e aí vai criar uma condição para a incidência. Mas essa coletótrico em cima das hastes, né, de feijão, Dematium truncata. E aqui que eu tinha falado para vocês, né, de um patógeno que você vai ver isso na soja,
vai ver isso na folha de feijão, mas está intimamente ligado a uma condição ambiental. Se você não vê um caldeirão, né, você sempre vê essa condição do ambiente vai para favorecimento da incidência dessa doença, né? Umidade, calor, né? Isso vai favorecer a incidência de risoctônia e que o aspecto, né, dos aerócitos desse fungo sobre a haste de feijoeiro. E um fungo que tem uma área, né, de lesão, assim, fora do comum, né? Então, essa é a mela, o sintoma, né, sem um padrão específico, mas, na verdade, ele é quase que inicialmente uma nasaca e que depois ele progride para uma necrose, que às vezes já vi autores ressaltando que às vezes confundem com sintomas de queima de produtos fitossanitários, de caudas de produtos fitossanitários. Aqui, né, a gente falou sobre lesões deprimidas e aqui lesão afundada, né, de coloração marrom avermelhada em hipocótilos causada por risoctônia, né. Então, esse patógeno, ele vai, muito importante em reboleiras, e, aliás, essas doenças que eu estou falando do feijão, que atacam o sistema radicular, macrofomina, fusário, risoctoniose, elas têm uma íntima relação com processos de compactação de solo, com estresse. Uma planta estressada, alguma condição dos processos agronômicos que foram treinados, isso são condições predisponentes para a incidência dessas doenças sobre essa cultura. Então, esse é um patógeno, né, que não produz esporos, né, e a gente sabe que no microscópio, né, no momento que você tem sinais em câmera úmida, nessas lesões, você vai encontrar aqui as ramificações ortogonais do micélio. Então, aqui no caso, né, fazendo uma correção, não seria mela, né, seria um podridão de base, tombamento, né, provocado por esse patógeno. Aqui, a mela, né, dissolvendo toda a folha, né, em ataques muito severos. Então, ela está associada à questão de umidade, é um sintoma da folha, e aqui uma lavoura quase totalmente perdida, né, provocada por esse patógeno. E aqui, essa aqui é uma foto que eu tirei num pivô, que foi justamente isso que a gente observou, né. Então, a gente sempre ouve falar que as flores são alvo do ataque dos astrópodes, né. Então, se no momento a fase carpogênica, tem a fase astrópodes, tem a fase carpogênica. Então, o escleróide, ele examina de forma micélio. Esse micélio está no solo, né? Vai desenvolver dentro da haste. Se o feijão, né, como eu falei para você, a planta ela encosta no chão. No momento que ela encosta no chão, ela vai ficar em contato com o escleróide, e aí vai iniciar a fase miceliogênica, né, que a gente chama. E quando você tem períodos dessa terceira safra, segunda safra, que você planta em períodos onde você tem uma temperatura, você sabe que os resíduos culturais, eles vão induzir a germinação, né, a germinação carpogênica, vão liberar esses ascósporos para a parte externa, para a parte aérea, né, disseminando pelo ar, e aí sim vão atingir as flores. E essas flores, quando encostam, né, sobre as flores, no caso, você vê a podridão, né, decorrente de duas fases do ciclo, né. A minha opinião, assim, é que se você não tem, se essa temperatura fria favorece a fase ascógena, é claro que às vezes não seja só a temperatura, e as questões dos colóides, né, da degradação dos resíduos culturais que estimulam essa germinação do apotécio dele. Então, nas fases de ciclo de verão, vocês vão ter mais uma atuação, né, da fase mais miceliogênica sobre a cultura, por causa dessa questão de favorecimento. Eu já germinei em substrato, né, substrato Plantmax,
peguei esse material e fiz um teste para ver a formação de apotécio. Só que esse apotécio é tão bonitinho como aparece aqui no campo, quando você faz artificialmente, ele germina, não germina só os céus, mas ele germina de uma maneira Não, anormal. Ele quase não forma essa área superficial desse fungo. Aqui eu coloquei a foto porque às vezes as pessoas confundem. bem feito, né? É o e-mail voltado para baixo, aqui o e-mail Bem feito, né? voltado para cima, que é típica de, né, e esse fungo desenvolve. Aqui, de novo, né, então a forma, né, já que a disciplina é sobre diagnose, né, você tem aqui os esclerótios que você coleta, às vezes no feijão, que é colhido, né, você pode olhar se no meio deles você encontra esses esclerótios de diferentes tamanhos, formas, né, parecendo um cocôzinho de rato, né. E quando esse apotécio, né, a gente faz um corte transversal desse apotécio, você vê essas várias ascas e esses ascóspos de esclerotínia, né, presentes. Ó, reparem aqui, o fragmento do tecido em uma condição importante, em condição artificial, na câmara de crescimento, os tratamentos que eu colocava resíduo, palhada, né, de plantas, eram os tratamentos que mais estimulavam, que eu observava o crescimento da fase apotencial associado à temperatura de 20 graus, tá? E aqui você vê, né, os sintomas na vagem, né, a degradação, né, e a formação da estrutura de resistência que condena praticamente uma área que você tem de investimento de um pivô central com a introdução, né, de esclerotínia. Então, isso é um problema muito sério para o cultivo agrícola, tá? Aqui agora, né, eu me atrevi a colocar um trabalho feito, foi pelo o Napoleão, né, mas na verdade era o Café, o Nasser, né, que desenvolveu essa técnica de detecção, né, de esclerotínia, em que, basicamente, ela está, o fungo, né, esclerotina, esclerotiora, quando fica em contato com esse meio, ele desenvolve, né, ele produz um ácido oxálico, e aí ele vai produzir um halo clorótico. Então, nem sempre as sementes, nos testes de germinação, eles têm um escleróide. Às vezes, um micélio de esclerotina está na superfície e detectar isso de uma maneira antecipada, isso, né, como falei para vocês, como que você vai cortar o mal pela raiz. Então, é prevenindo, né? Em doenças de plantas, a prevenção é a palavra-chave para qualquer, é sempre pensar antes do inimigo chegar na sua lavoura. E aqui é um teste bastante interessante, que às vezes, a grosso modo, nas sementes, ele não produz esporo, como, né, a fase miceliogênica. E além de competir com outros organismos que tem na semente. E nesses blotter testes, utilizando, né, o meio neon, né, que é esse meio que está aqui nessa foto, é uma forma de você conseguir fazer a detecção e reconhecimento, né, a gente está falando sobre diagnóstico, reconhecimento da doença, que não precise somente ficar atrelado à questão da presença de escleróide. Então, as sementes podem também perfeitamente terem micélio sobre a superfície e o meio neon consegue detectar esse micélio de esclerotina. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, a receita, né, desse meio neon. Aqui é o artigo, né, do Napoleão, né, 1 litro de BDA, mais 50 miligramas de azul de bromofenol, mais 50 miligramas de cloranfenicol, e 50 miligramas de ácido livre 2,4-D para a confecção desse meio, para a detecção, agora, ao invés de escleróide, confecção de detecção de micélio sobre a superfície de sementes, né? Aqui, feijão, soja, cenoura, todos os hospedeiros, né? Girassol, hospedeiros de esclerotina e esclerotiorum com esse meio. Trabalho ainda da UNB, né? Pessoal do mestrado, aluno do professor Café e Nasser, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, quem nunca viu, né, o apotécio ele é muito diminuto, a questão da unha, olha o tamanho. Então, você vai sobre a palhada, quando você vê as condições, aqui ele está emitindo nessas diferentes regiões
essa massa de ascósporos e que vão atuar, que vão ampliar o dano provocado pela doença na área das folhas quanto nas flores, tá? Então, é uma doença bastante particular e interessante por causa desses dois ciclos assexuais e sexuais em alguns momentos, em alguns períodos do ano. E aqui é um fungo que às vezes as pessoas confundem muito, já aconteceu isso comigo, das pessoas falarem que alguns surtos, algumas podridões de esclerócio, né, antigamente chamado de Sclerotium rhovsi, como de esclerotínia, né. A diferença está nesses escleródios que são, né, que são mais esféricos, inicialmente brancos, e que depois vão avermelhando até tornarem-se marrons escuros, até enegrecidos. E aí provocarem um colapso, uma podridão, né, um tombamento, uma destruição de todo o tecido da planta, do feijão. Aqui na escola, na área de pivô, tem uma área que tem Sclerotium rhovsi. E aí eles plantaram feijão, e toda vez que planta feijão, é só com feijão que isso acontece. Você vê uma grande área com esse problema de Sclerotium rhovsi. Então, da mesma forma que a gente falou da importância da contenção da introdução desses escleródios, né, numa área de esclerotina, da mesma forma a gente tem que se pensar com relação à podridão de esclerócio, tá? Então, vocês vão encontrar isso para a cultura do feijão. Aqui, ele se desenvolvendo na região, na base do colo, esse padrão, e os escleródios se desenvolvendo, né? A fase carpogênica, né, de esclerócio, né, antigamente, a Atelia rhovsi, né, que é o termo, que é o nome do agente, ela também não foi ainda relatada, como é frequentemente vista e até mesmo produzida artificialmente para esclerotínia, né, para Sclerotium ou Atelia rhovsi, ainda não foi encontrada a fase sexual. Aqui outra doença, né, para a cultura do feijão, né, que chamam de podridão radicular seca. Você tem várias espécies, né, então, na verdade, quando se fala de podridão difusária, vocês têm muitas espécies que consideram complexos, né, que vão afetar. Dentre elas, Fusarium solane, forma especialis fasel, Fusarium solane aqui, e aqui algumas variações morfoculturais desses isolados. Então, se a gente for estudar somente as podridões de fusário da cultura do feijoeiro, muita coisa a gente pode encontrar, muitas espécies a gente vai encontrar, assim como encontraram mais, né, de várias espécies, né, para as podridões de haste de soja causada, né, os coletótricos, né, as várias espécies de coletótrico causando traquinoses em soja, né. Aqui, risoctônia, né, também, um outro padrão, um sistema radicular, podridão de raízes, né, risoctônia solane. Aqui mais na região, né, mais basal, né, próximo à inserção da ramificação, né, do desenvolvimento de feijão, podridão cinzenta, né, macrofomina faseolina, aqui não está mesmo o padrão típico, mas geralmente você pega em cima dessa lesão, você passa com a unha, embaixo da epiderme, você vê uma massa, não sei se eu tenho uma foto, aqui está mais fácil de enxergar, ó, uma massa mais áspera, típica de macrofomina, né? E aí a planta, na parte aérea, vai ter um sintoma de murcho. Aqui um sintoma um pouco mais misto, né, com fusário e macrofomina. O que a gente observa também no campo é outra coisa, né? Feijão, vocês não observam a presença de raízes adventícias. E quando você tem essas podridões radiculares, né, raiz adventícia é uma resposta a um estresse, né? A um estresse abiótico, que depois serviu de porta de entrada para essas várias opções de patógenos, que vai depender do inóculo estar, esse inóculo inicial estar ou não na lavoura. E aí você observava muito em algumas plantas como uma tentativa de sobrevivência, metade da planta aqui, ó, doente, e começava ela a tentar emitir raízes adventícias para tentar dar suporte e tentar sobreviver esse estresse. Então, é uma outra
Um outro sinal que vocês podem encontrar no campo de murcha de fusário, né? Eu vi isso especificamente para o fusário em feijão. Então, nas amostras que a gente coletava. Aqui é, né, um aspecto, né, um micélio, né, mais de coloração branca, né? E aqui a foto que a gente tirou dessa amostra de murcha de fusário, e aí você vê a redução da área da base, né? E a consequência na parte aérea, né? Da murcha de fusário provocada. E aí também um complexo de espécies que vão estar associadas. Então, uma linha de pesquisa bastante interessante. Aqui o Fusarium solani forma specialis solani, né, um colapso bem na região da base, e essas, quando você vê o Fusarium atingindo mais profundamente, nós teremos problemas com relação à ramificação, né, o desenvolvimento de raízes secundárias, terciárias, e até mesmo a proliferação de raízes adventícias, devido à consequência da infecção. E, volto a dizer, fusário, macrofomina, exoctônia, problemas radiculares em feijão, ele vai estar associado às questões da compactação do solo. Tanto é que eu até coloquei aqui, né, a subsolagem, ela vai ajudar a não ter esse estresse no sistema radicular, permitindo o desenvolvimento do sistema radicular, e aí vocês não vão ter, vão mitigar, vão minimizar a incidência desses patógenos radiculares para a cultura. Aqui o macroconídeo, né, do Fusarium cispa, forma specialis fasella. Aqui a seca do ponteiro, né, um sintoma que eu mostrei muito parecido com a mancha de alternário. Esse caso também, né, que você vê nas literaturas, no último manual, designando a seca do ponteiro ou mancha de ascoquita como sendo foma exígua, variedade exígua. Também mudou o nome para Boeremia exígua, variedade exígua. Então, um sintoma, do ponto de vista de arquitetura e desenvolvimento, muito interessante, né? Cheio de reticulações, lesões concêntricas, né? Uma certa margem esverdeada nesse caso, e aqui um amarelecimento, né? Com uma tentativa de tentar haver uma confluência das lesões, né? Desse patógeno, né? De Boeremia exígua, variedade exígua. Aqui, Tielaviopsis, agora eu coloquei a bandeirinha, né, porque eu não vi nenhuma das publicações no Brasil associadas, embora Tielaviopsis basícula seja muito importante no Brasil, cenoura e muitas outras culturas, né, eu falei dela acho que em Goiaba, né, no mês passado. A podridão negra da raiz, vocês podem encontrar, né? Então ela vai dar esse aspecto escurecido da raiz e logo, né, também, né, é um padrão de um patógeno que afeta a raiz, é você ter menor quantidade de raízes secundárias, o perfeito desenvolvimento das raízes, né? Aqui seriam as raízes sadias e aqui as raízes doentes, né? Então aqui, como uma tentativa de tentar sobreviver, ela vai tentar, como eu falei para vocês, do advento das raízes adventícias na região da base do colo, o sistema radicular sempre vai tentar, pelo fenômeno de totipotência, à medida que tenha um estresse biótico provocado por um patógeno, vai tentar procurar uma outra via para buscar água e fotoassimilados para cumprir os balanços de evapotranspiração da parte aérea, né? Então, e essa questão de podridão negra, de escurecimento, também vocês vão encontrar escurecimento radicular provocado por Tielaviopsis em outras culturas. Aqui, o que a gente encontrou no compêndio de doenças do feijão, tá? Nos Estados Unidos. Aqui, né, os escleródios, né, os clamidósporos, desculpe, de Tielaviopsis basícula, e aqui a foto não está muito boa, mas, enfim. Outro fungo também que a gente não vê destaque aqui no Brasil e que também que eu chamo a atenção como né, olhar o que não existe me permite também ter uma atenção em cima de uma possibilidade, né, de uma emergência desse patógeno para a cultura. É o Pythium paroicandro.
Então, vocês têm podidões, né? Pithium, na verdade, Pithium, Phytophthora, Coletótrico, Fusarium, Macrofomina, vocês vão ver sempre causando, quando analisam sementes presentes em sementes e causando tombamentos em pré e pós-emergência. Então, aqui você vê um declínio, né? Uma podridão do sistema radicular causada por essa espécie de Pithium. Aqui é um registro americano, tá? E aqui é a fotografia da fase sexual, né, o ósporo, que quando a gente fala de Pithium, né, isso é um problema, né? A detecção de fases sexuais de Pithium Phytophthora no campo indica que o fungo está respondendo a pressões de seleção. Se você utiliza fungicida, inseticida para controle, ele está fazendo algum tipo de, fazendo combinação dos seus genes. É claro que a combinação, a variabilidade genética do patógeno pode ser oriunda tanto de propágulos sexuais como assexuais, mas vocês têm aqui a detecção sendo encontrada, né? Uma vez eu estava fazendo de albugo também, um cromista, né? Um Stramenopila, né? Ele, alguns hospedeiros de umas plantas daninhas que eu analisava tinha sempre a incidência de oósporo, né? Então isso é um balizador, é um indicador, né, de que a variabilidade genética do patógeno está sendo trabalhada. E aqui o esporângio, né, seria né, uma estrutura assexual importante, né, que vai se desenvolver dentre as fases do ciclo das relações patógeno-hospedeiro, né, que vocês vão encontrar. Então, ele vai ser disseminado, chega na planta, infecta, né, aqui no caso do grão, pode ser lá no momento da concepção do fruto, né, da vagem, da semente. Então, ele vai ficar presente, pode ficar latente na semente, no tegumento, endofiticamente ou epifiticamente na superfície, e quando você planta, esse patógeno começa a infectar, começa a expressar os sintomas na planta, tanto na parte aérea quanto no sistema radicular, que seria essa fase assexuada. Então, ele, no momento que ele coloniza, né, então ele infecta, ele vai colonizar, ele pode começar a se reproduzir formando essas estruturas, esse esporângio que dá origem a zoósporo, ou esse esporângio que germina e dá origem, né, a um ciclo secundário da doença, tá? Isso no campo. Aqui mais outros sintomas, né, de queima da região apical, né, provocada por Pithium paroecandrum, né, em feijão, né, também ressalto da importância dessa doença para o feijão nos Estados Unidos, né, nesse compêndio de doenças nos Estados Unidos. Aqui o sintoma na parte aérea, o sintoma de murcha, né, clássico para, né, então, eu sempre considero que uma murcha numa planta pode ter inúmeras opções de agentes que vão estar aqui embaixo da terra atuando. Então, eu preciso investigar pelos métodos de diagnose, tá? Aqui o colapso, né, a podridão da coroa, né, a redução de área foliar causada por Pithium também, né, que se você for olhar, estudar doenças de mudas, né, sempre vai ver Pithium como um patógeno-chave importante para essas culturas. E aqui para o feijão, essa espécie, né, Pithium paroecandrum, né, ele é importante para desencadear esse sintoma. A podridão do colo e o tombamento de Aphanomyces, né, também um outro parente, né, do Pithium, que vai provocar, né, distúrbios, né, no desenvolvimento do sistema radicular. A Aphanomyces euteixis de forma especial Phaseolus, então uma espécie, patógeno muito importante, né, também aqui nos Estados Unidos. E aqui a fase, né, oospórica, aí repito as informações quando eu falei de Pithium, também repito da fase, né, o oósporo aqui sendo formado e a Aphanomyces sobre esse tecido. Vocês poderiam me perguntar, mas professor, como que a gente detecta essa fase sexual no campo, por exemplo? Então, às vezes, durante as fases do desenvolvimento do isolamento do tecido, onde você vê na região do colo,
Você raspa, tira a parte externa, a parte interna bota no meio de cultura. E no agar-água, às vezes as culturas velhas, às vezes quando a gente tem certeza que o material é limpo, a gente já vai direto para o BDA. Então, numa situação de um órgão, que é um órgão que está embaixo da terra, a gente, às vezes, vai com mais calma com relação a isso. A gente limpa, faz a asepsia superficial e depois isola. E no fragmento, às vezes, as placas velhas de 20, 30 dias, você vê, às vezes, a fase sexual se desenvolvendo, o problema para encontrar propágulos reprodutivos é a questão do carbono, né, que tem muito alguns fungos, isso não prejudica, né, tanto é que a gente já consegue preparar as lâminas e identificá-los quando a gente coloca no BDA, tem as culturas puras no BDA. Mas outros, às vezes, alguns patógenos, eu posso retroceder. Quando tem a cultura pura, voltar a colocar no disco, né, recortes desse fragmento de meio BDA, dentro de um meio agar-água, né, um meio pobre, e tentar, através desse estresse, estimular a formação de estruturas. É claro que aí eu preciso de grupos de compatibilidades, né, se não for homotálico, se for heterotálico, diferentes para formarem a estrutura reprodutiva, né, o anterídeo né, e o ogônio, tá? Que é um homiceto. Aqui o podridão do colo de Pythium ultimum e Aphanomyces euteixes, aqui um sintoma moderado, né? Então, aqui eu achei muito interessante esse slide, foi a questão do complexo, né, do complexo desses dois cromistas associados para provocar o mesmo sintoma, né? Um sintoma mais acentuado, suave, uma variação de sintomas, mas que decorrentes de complexos tanto do Pythium quanto do Aphanomyces, né? Aqui, os dois patógenos, né, juntos, a uma temperatura de 28 graus Celsius, e aqui só Pythium ultimum. Então, aquelas coisas têm nem sempre a regra é clara, né? Nem sempre, quanto mais patógenos, mais sintomas, né? Porque eles competem entre si. Então, isso não quer dizer, os complexos de doenças não quer dizer que quanto mais patógenos associados dentro dos complexos, a doença vai aumentar. Então, existem situações em que a doença pode aumentar, situações que a doença fica na mesma situação, né? Isso falando, se eu fizesse um isolamento só de Pythium em feijão, um isolamento só de Aphanomyces e um isolamento de Pythium e Aphanomyces. Então, não é, se eu fizer um isolamento de Pythium e Aphanomyces, eu vou ter 2 vezes doença. Nem sempre, às vezes ela pode até ter uma severidade menor, um aspecto visual reduzido. Então, isso é uma coisa que, às vezes, a gente vai por essa lógica, só que a realidade, a biologia, ela vem nos dar uma rasteira, né? Isso aqui é um caso, né? Que o isolado, os dois juntos, né? Tem sintomas, né? Esse amadurecimento, mas ele sozinho, olha o aspecto, né? Da planta, quando você tem Pythium último último, né? Numa mesma condição. Aqui, de novo, né, o ogônio, né, de Pythium, né, e o esporângio, que eu tinha mostrado para vocês. Aqui, de novo, os dois. Então, esse autor sempre ressalta a questão desses complexos que afetam, né, feijão, Pythium e Aphanomyces. E aqui o tombamento, né, de novo, né, os sintomas que eu tinha mostrado anteriormente. Aqui a questão do desenvolvimento, né? Aqui uma condição de 16 graus do solo, de Pythium último e Aphanomyces simultaneamente, e aqui uma condição de temperatura mais amena. E para a gente poder finalizar, né, que vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre feijão, doenças do feijão, e falar de uma maneira uníssona, vocês já devem estar com sono aí, né? E cansadinhos, né? Talvez vocês não, porque vocês, a grande maioria, diferente dos alunos de graduação, que às vezes eles gostam de fitotecnia, gostam de outras áreas, mas não gostam da matéria que a gente está dando, e às vezes a gente tem que considerar que gosta, né? Ou então a gente pensa que gosta, né? Pensa que está abafando,
e ao contrário. Mas aqui a gente está com um público de pessoas que gostam sobre doenças, que gostam, que têm a mesma linguagem, né, que falam a mesma linguagem. E no café tem dois nematóides importantes, e aí eu marquei para vocês, porque no manual de fito ele não ressalta nenhuma doença causada por nematóide, embora, né, a gente encontre em feijão. Aqui no laboratório eu já trouxe e coloquei no álcool, na carpoteca, uma raiz de feijão com uma galha bastante desenvolvida. Acho que foi uma das primeiras amostras que eu vi quando eu cheguei aqui na escola, que me trouxeram. Então aqui eles sempre, acho que as pessoas acho que já entendem isso, e sempre todo mundo me traz amostra e todo mundo sabe que eu gosto. Eu sempre falo para os alunos, ó, não precisa me comprar nada de presente, mas tragam, quando vocês forem viajar por aí, me tragam um sintoma de doença, de algo que seja diferente, me mandem foto de doença, que é melhor do que vocês gastarem dinheiro com presente, com alguma coisa para mim. E eu volto e me recebo amostras, os alunos sempre me mostram, o que o senhor acha, professor, não sei o quê. Então eu acho isso um link muito interessante e que me ensina, né, a usar as pessoas no melhor sentido das palavras para me ensinar também a ver coisas diferentes, né. E, e aí eu vi pela primeira vez no feijão, né, e aí eu imediatamente fiz uma solução e guardei para as aulas, né. Às vezes eu faço aulas de corte perineal, eu vou lá, pego meu material que tá ali no álcool e uso, enfim. Eu mostro para os meninos como que se faz para dissecar, para eles olharem algumas partes do nematóide. Mas em feijão, nematóide das galhas, essa publicação de Wemblen, eu coloquei o link aqui, tá, gente? Então aqui, ó, tem os dois livros importantes, o capítulo do manual de 2016 e aqui esse novo livro que fala, né, de Wendland, que fala sobre as doenças do feijão, tá? Então, os dois, né, o nematóide das lesões radiculares, o Pratylenchus brachyuris, muito importante, tem sido dado muito destaque para esse nematóide em cima da cultura da soja, e possivelmente, né, você tem na cultura da soja, está se detectando as perdas expressivas na produção, e como a gente viu para muitas das doenças da cultura do feijão, elas têm um pezinho, né, com as doenças que afetam a soja, né, patógenos que são similares, por que não Pratylenchus também ter um protagonismo em cima da cultura do feijão, né, também, né? Talvez a gente só não esteja determinando, discriminando isso no campo, né? As perdas que a lavoura tem, ela não está sendo creditado o verdadeiro agente causal, porque eu considero que tem muitos créditos, né, dessas perdas, né, para alguns agentes que às vezes a gente não tem um total domínio das técnicas de quantificação, de mensuração, de atribuição dos danos, né, dos danos provocados por esse patógeno. Então, meloidose, várias espécies, Pratylenchus brachyurus, são os nematóides importantes aqui para o feijão. Aqui o sintoma de galhas, né, de uma cultivar BRS pontual de feijão, então bastante evidente. Aqui as fases do ciclo, né, do nematóide, juvenil 2, ressaltando que é a fase infectiva, e depois a fêmea obesa aqui dentro, né, provocando galha, né, em raízes de feijão. Aqui o nematóide das lesões radiculares, o Pratylenchus brachyurus, né, olha o escurecimento, né, a redução, afinalamento, né, redução da área e a necrose no sistema radicular. E aqui as fases de desenvolvimento de Pratylenchus, né, a fêmea adulta, a posição anterior, né, da fêmea adulta, as porções do esôfago, né, que vocês estão estudando para identificação, bursa, as regiões né, a porção lateral da cauda do macho, e aqui uma fêmea adulta, né, de Pratylenchus, e aí os aspectos morfológicos, tanto para meloidógene, né, quanto para Pratylenchus, são essenciais para a identificação através dos processos ou de extração de raiz, ou de extração de solo,
ou de secação de raízes, né, para a identificação dos problemas dos surtos que vocês vão encontrar nas lavouras. E aqui me chamou muita atenção, eu coloquei aqui, é isso mesmo, Heterodera glycinis, né, em feijão também. E esse autor em feijão, ele diz que ele não tem uma grande importância para a cultura. Então, um aumento da população, ele se multiplica, a população amplia com o cultivo do feijão. No entanto, a incidência de Heterodera glycinis, nematóide do cisto, né, que a gente vê em soja, ele não reduz nem o crescimento e nem o rendimento do feijão, mesmo quando você tem áreas com elevadas populações de Heterodera. Isso eu fiquei pensando, refletindo em 1994, né, essa afirmação desse autor. Então, né, o professor Kleber deve estar aí, talvez ele possa fazer uma inferência, ou até mesmo questionar essa afirmação desse autor, se isso num momento próximo ou não, considerando essa questão de cuidado, né, com relação às doenças da soja versus a cultura do feijão, né, e considerando as 3 safras que nós temos para cultivar o feijão, e eu considero o feijão como uma questão nacional, né, uma questão de símbolo da nossa brasilidade, né, da nossa alimentação, e proteger esse agronegócio, talvez seja porque ele não seja um elemento extremamente importante, mas que às vezes me parece que as estratégias e táticas atribuídas ao sistema para tentar resolver esses problemas, elas não tenham um retorno financeiro, como a gente vê da soja, a ponto de conseguir pagar para estabelecer algumas premissas, como a gente vê da agricultura 4.0, da internet das coisas, das startups engajadas para resolver esses problemas que sejam financiados pela cultura, né? Então, se você tem uma cultura que se financia, que o mercado interno tenha um peso muito grande, né? Ao contrário da soja, que você tem um enfoque de um mercado externo bastante relevante, bastante expressivo, e que talvez isso auxilie a esse cuidado, mas em cima de uma cultura que faz tão parte da nossa alimentação, esses cuidados, né, e esse aprimoramento daqueles índices econômicos que eu mostrei no início, sobre aquelas safras, esse questionamento se essas 3 safras, como conduzi-las da melhor forma possível. A gente sabe que essas safras recorrentes, existe um impacto de Q0 e curva de progresso, né, de taxa de infecção, quando a gente fala do ponto de vista epidemiológico, estratosférico, no que diz respeito à multiplicação de inóculos, de respeito das relações ecológicas dos patógenos nesse ambiente, né? Então, o que eu quero dizer é elevar o agronegócio de feijão, talvez isso seja uma forma de você conseguir, uma forma de financiar e valorizar algo que é tão importante dentro da nossa cultura, né? Talvez eu esteja falando uma bobagem ou filosofando demais, porque algumas culturas, elas realmente não têm um peso econômico como outras, mas eu acho que como a gente, como seres pensantes, é extremamente importante que a gente possa nos sofisticar na forma de pensar, na forma de engajamento, na forma de... Hoje em dia tem até apps, né, aplicativos que apontem essas questões de problemas no campo, enfim. Mas me chamou muita atenção isso, dessa afirmação aqui para Heterodera glycinis. Professor Kleber, pode falar, professor. Oi, Milton. É interessante, viu? Você levantou aí. Tem alguns trabalhos, né, que mostram, já foram testados cultivares de feijoeiro
com resistente ao nematóide de cisto, né, Heterodraglicines. E, assim, fator de reprodução, ele varia bastante, né? Tem cultivares de feijão resistentes, tem cultivares que apresentam fator de reprodução acima de 1, né? Um pouco, mas não tão elevados. Mas tem cultivares que apresentam um fator de reprodução alto. Agora, eu não, assim, isso em casa de vegetação, né? No campo, eu acho essa afirmação de que o feijoeiro não é suscetível, acho, assim, vamos dizer, arriscada, porque é uma leguminosa, a gente sabe que o nematóide é parasita de leguminosas, então alguma cultivar vai multiplicar bem, né, de qualquer forma, e vai apresentar uma genética que vai permitir o nematóide aumentar a sua população. Mas, assim, parece que a preferência maior é pela soja, né? Parece que o nematóide realmente, se for comparar soja com feijão, ele, em soja suscetível, ele vai apresentar fator de reprodução mais alto, né? Mas, assim, cultivar feijão suscetível, né? Tem que ver a cultivar. Uma estação, por exemplo, sei lá, uma safrinha, né? Ou mesmo após cultivo de soja, né? De qualquer forma, ou em substituição à soja, seria um erro, né? Em áreas infestadas com nematóide de cisto, a não ser que você utilize uma cultivar resistente, né? Que vai, né? Reduzir a Eu população. acho. Mas você levantou muito bem aí, é interessante, né, esse aspecto, né, de preferir, né, em relação ao feijão, a soja, né, a soja ele vai muito, as populações ficam altíssimas, né, em soja, é interessante, viu? Você tem visto muito por aí, ô Milton, essa região? Eu sempre vejo, eu avalio em período de inverno, sabe, feijão. Eu já participei de dia de campo, de uma estação que eu trabalhava, mas nunca vi nematóide, sabe? Problemas de surtos de nematóide. E aí os problemas que a gente sempre detectavam eram de manchas foliares, Uhum, pouquíssima mancha angular. Eu também fiquei espantado por isso. Antracnoses, daí via com frequência, antracnose, e as podridões. Se eu fosse falar, não sei se era porque, embora a fazenda era muito, muito certinha, né, a estação era muito faziam as atividades culturais muito adequadas, mas eu encontrava muito podridões de raízes. Isso me chamou a atenção. Isso talvez seja por uma questão amostral, né? Então uhum. eu verificava isso, mas eu sempre acho que foi uns 4 anos seguidos que eu participava de atividades. Tanto é que eu fiz vários trabalhos de alunos, TCC. Tem um aluno meu agora do mestrado que vai defender um trabalho de banco de germoplasma de feijão, que na verdade a gente avaliou complexos e aí analisou utilizando análise multivariada. A gente misturou tudo e viu qual que tinha mais peso de tudo aquilo que a gente monitorava nos dias de avaliação. Então, a gente aumentou o número de avaliação, foram 8 dias de avaliação durante o ciclo inteiro, também atrelado à história do estágio fenológico, e todos os problemas que afetavam a folha, né, versus os parâmetros morfoagronômicos. O que eu ia falar é que parâmetros morfoagronômicos de feijão, eles dão muito, muito, muito mais trabalho. Quando eu fui avaliar feijão, a gente sofreu tanto quando a gente foi do que soja. Soja, a gente estava no céu quando a gente avaliava parâmetros morfoagronômicos. Eles dão mais ou menos 7 ou 8 critérios, elementos, respostas, que a gente vai tentar, na verdade é um baú, a gente não sabe o que vai responder melhor ou pior, para a gente não ficar única e exclusivamente ficar só severidade, só incidência ou só produtividade. Então isso me incomodava um pouco para saber desvencilhar um pouquinho mais das relações cultivar e o que nessa cultivar a doença ela afetou mais, ela encurtou o nó, ela reduziu o número de vagens, ela
a doença apareceu mais num estágio mais antecessor, enfim. E aí são umas coisas que às vezes a gente só observa, e isso não foi uma coisa que eu premeditei, assim. A gente ia andando no campo, né, eu me obrigava, ficava, né, uma vez por semana, quando tem os períodos de safra, né, ficava uma vez por semana, chuva, sol, montava a equipe, ia para o campo, e a partir dali a gente começava a perceber uma série de coisas. E isso, por que eu estou dando esse meu relato pessoal? Que também, para muitos dos estudantes, dos futuros fitopatologistas, é extremamente importante conhecer os patógenos. Vai trabalhar com soja, conheça tudo sobre soja, do que existe no Brasil, o que não existe. Se você é um especialista, então, seja especialista muito mais do que o próprio título, mas no sentido de trazer o valor agregado do que a sua especialidade traz. Porque às vezes a gente não sabe tudo, mas eu sei buscar. E às vezes buscar, ele demanda um estado de atenção e um cansaço e um trabalho muito intenso, que requer... E nesse trabalho, nesse estado de atenção, faz com que você ache coisas e consiga enxergar coisas que ninguém vê, né? Porque às vezes está muito dentro de um bloco, dentro de um método, dentro de um sistema, e você enxergar as coisas dentro de uma outra ótica. E aí inclui essas tecnologias que a gente vê, essas coisas que estão fora da nossa geração, pelo menos dentro da minha geração, eu me obrigo, por exemplo, agora eu estou fazendo um curso de análise de imagens digitais utilizando R. Mas está tão difícil para mim arrumar tempo para estudar, eu fico lá vendo os vídeos, eu fico rodando os programas, essa história de... Existem inúmeras aplicações que eu preciso abrir minha cabeça, até mesmo para que eu consiga também enxergar fora da caixinha. Então, isso eu acho muito importante, assim, do ponto de vista profissional, né? Claro que, não, esse ano tá muito cansativo para mim, eu não consigo fazer nada, etc. Beleza, dá o seu tempo para si, mas não se conforme com aquilo que você tem, assim, nesse sentido. E se questione sobre qual a melhor saída, o melhor caminho. Se você é responsável por dar a solução, dê a solução. Eu não consegui dar a solução apropriada. Mas se você já deu o seu melhor, já é um passo. E isso a cada momento que você tem esse propósito, eu acho que é isso que a gente precisa para a agricultura, para o agronegócio. A gente precisa caminhar no sentido do propósito. O professor quer falar mais alguma coisa? Ô Milton, essas áreas que você não viu problemas com nematóides, as cultivares apresentavam algum nível de resistência, assim, só por curiosidade aqui, porque às vezes não é problema quando já se usa no plantio já a resistência genética, né? Uhum. Eu sei que a meloidógena a gente tem cultivares de feijão disponibilizadas aí, então o pessoal pode, às vezes, usar, né? Uhum. Eu não sei nas suas áreas aí se o pessoal está usando. Na verdade, o que tinha era uma parceria junto com o pessoal, o germoplano do pessoal do IAC, a Nova Aliança, que é uma distribuidora de sementes de feijão, e aí eles juntavam eles têm uma parceria, e aí o que era o responsável pela estação me chamou para avaliar a parte de doença, daí eu fui lá e avaliei. E aí eu não observava dentre os materiais, mas tinha uma grande riqueza de materiais que tinham um zoneamento bastante amplo e que eram utilizados. Ou também talvez seja pelo meu, né, não sei, não trabalhar com nematóide, com grande... Mas o sintoma talvez tenha passado desapercebido também, né? Mas eu via sempre, não conseguia detectar algo, ninguém me trazia algo que estaria associado a nematóide, com galho, por exemplo.
uma galha bem desenvolvida, né? Esse campo... Perfeito. Perfeito, Milton. Oi, pode falar. Não, perfeito. Tô satisfeito aqui, viu? Obrigado. Pode continuar. Estou quase finalizando aqui, pessoal. A queima por adubo de NPK, então, é uma questão também chama a atenção para os processos abióticos, que às vezes a gente... Toda vez que eu falo de doenças bióticas, eu tenho muito medo, porque na prática, no campo, vocês vão encontrar coisas relacionadas ao manejo fitossanitário que vão desencadear padrões de sintomas, aspectos nutricionais, que eu também procuro estudar as deficiências de nitrogênio, fósforo, potássio, né, os excessos ou as faltas. Então, eu acho que um fitopatologista, até mesmo porque vai ter a competição por esses sintomas, desses agentes, reconhecer esses padrões também, porque isso, se a gente é um médico de planta, eu não posso, o paciente que tem um problema abiótico, né, o produtor não vai tirar isso, né, ele vai trazer para você. E saber, claro que a ausência de sinais é um ponto importante das doenças abióticas, mas estudar sobre isso, tem um livro muito importante, eu vou mostrar aqui para vocês, um livro da APS que eu recomendo, do Datinoff, deixa eu ver o ano dele aqui, Datinoff, sobre doenças abióticas, que eu recomendo, 2007, tá? Esse aqui é Mineral Nutrition and Plant Disease, tá? Então, isso aqui também, para essa questão de não ser pego de calça curta e ter nessa coisa que eu falei para vocês sobre essa ótica e o olhar aguçado em cima do universo que está envolvendo o seu trabalho. Eu não posso me negar que isso não vai fazer parte, que não vai aparecer para mim, né? Uma vez, eu falei vocês sobre doenças da goiaba, uma vez o produtor trouxe, ele aplicava sulfato de cobre, eu deixei em câmara úmida, peguei o material, eu desconfiava que era queima por causa do sulfato de cobre. Vocês sabem que produtos cúpricos, quando a cauda, ou a cauda bordaleza, quando ela é ácida, você precisa adicionar mais cal para ela basificar, ficar numa posição neutra, né? Então, existe uma posição de pH que as diferentes caudas de aplicações de produtos fitossanitários têm que ter para não provocar queima. Se ela estiver ácida, vocês vão encontrar uma consequência disso. Acontece que na prática, às vezes, nem sempre o produtor tem todo esse esmero, ou então consegue entender a importância disso. E aí tinha lá uma goiaba com essa queima, uma queima avermelhada que não seguia nenhum padrão de doença. Então, reconhecer isso também para as culturas, estudar sobre isso, ter um cuidado sobre isso, eu chamo a atenção, e aqui eu coloquei a questão da queima do adubo, né, o adubo muito próximo do feijão. Aqui alguns livros, né, que falam sobre doenças, o que eu falei de 2018, aqui tem vários sintomas, né, aqui tem um link, depois eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês. O compêndio, né, que eu coloquei aqui para vocês, eu acho que tem um compêndio, uma versão mais atual, mas não consegui comprar o novo, né, a versão mais atual do compêndio de feijão. Aqui, doenças bióticas e abióticas do feijão, que tem alguns slides que eu peguei aqui. Aqui, doenças do feijoeiro também. E a própria cultura, né? Então, a gente, antes de mais nada, muitos de vocês me perdoem, quem é biólogo, mas os agrônomos, né, estudaram muito as fitotecnias, e aqui duas literaturas importantes. Então, se quiser saber mais do plantio à colheita, eu acho muito interessante esse livro aqui, essa coleção agora recente, né, que tem sido atualizado dos últimos de 3, 4 anos. Tem uma série, né, feijão, soja, milho, girassol, sorgo. Eu comprei algumas culturas que eu trabalho, né, comprei de girassol, feijão, soja, sorgo, trigo. Então, girassol também, a gente fez um trabalho aqui na escola, e aí eu procurei estudar um pouquinho sobre isso. Então, antes de mais nada, a gente é agrônomo, então esse aqui é um livro de cabeceira sobre a cultura, saber sobre isso é importante, né? Um livro aqui
da editora da UFV, que é editora da UEPG, Universidade de Ponta Grossa, também falando sobre a cultura do feijão lá no Paraná. Tá? E assim eu finalizo a minha, né, me desculpem se eu prolonguei demais, minha fala sobre doenças do feijoeiro. E aí eu faço, Rita, se você quiser fazer um intervalozinho para eles tomarem uma água, esticarem as canelas. Tá joia, gente. Muito bom. Então, a gente faz um intervalo, acho que de 10 minutos, 15? Pode ser.